E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre socialistas e comunistas, sobre inveja e sobre guilhotinas. E vamos pegar um exemplo muito próximo a gente que ocorreu essa semana, que foi uma postagem de uma página chamada Poponzi, e ela postou uma foto da filha do Roberto Justus com uma bolsa de 14 mil reais. E aí, um retardado mental repostou essa notícia com a seguinte legenda: os bolcheviques estavam certos. E os bolcheviques brutalizaram a família Romanov lá em 1918, na Rússia. Notem, esses caras já defendem violência, já defendem agressão, que é muito importante a gente separar o que é violência e agressão. Agressão é o início da violência. Você pega uma pessoa que não fez nada, uma pessoa que está inocente, e você violenta ela. Isso é agressão. Só que outros tipos de violência muitas vezes são positivos, como, por exemplo, violência para se defender, violência no esporte ou para praticar um esporte violento. Então, a violência por si só não é um problema. O problema é a agressão. É utilizar a violência para iniciar a agressão contra uma pessoa inocente. Bom, não bastava isso. Um outro ser digno de receber um troféu de inteligência suprema, de você olhar para ele e dizer assim: meu Deus do céu, ainda bem que essa pessoa existe. Por que essa pessoa não é o rei do mundo? Que QI elevado, meu Deus do céu, com certeza essa pessoa prestou um serviço durante toda a sua vida que fez com que as pessoas enxergassem nela um valor tão grande, tão grande, tão grande, que quiseram até dar o bumbum, dar o loló para ela, o lulu para ela. E o seguinte comentário dele foi: só guilhotina. Veja, uma coisa é você, sei lá, atacar o capitalismo, é dizer que o capitalismo é mau, é dizer que você é um fracassado porque o capitalismo não presta, ou então dizer que você é fracassado porque o mercado não dá valor para aquilo que você faz. Porque mesmo que a gente não viva num cenário de capitalismo puro, ainda há mercado. Então, para as pessoas ascenderem economicamente, elas ainda precisam fornecer algum tipo de serviço que para o mercado seja valioso. Que as pessoas olhem aquilo ali e vejam o valor. O Mises fala muito sobre isso, que numa sociedade onde você tem o poder de mudar de status social, mudar de classe social, de ascender, o seu fracasso é visto e enxergado por todo mundo. Imagine a sua mulher chegar em casa e ver que você não tem condição de dar para ela aquilo que ela quer, ou aquilo que ela merece, ou aquilo que você enxerga que ela merece, mesmo se você não tem condição. É daí que muitas vezes surge o ressentimento e a inveja socialista. E aí tem esse problema, você, sei lá, xingar o capitalismo, e tem o outro problema de você não ser inteligente o suficiente para enxergar quem devem ser seus inimigos e quem você deve falar que são seus inimigos, ou quem você acha que precisa falar que deve ser obliterado, deve ser guilhotinado. Aí você pega a filha de um dos caras mais poderosos do país, escreve lá na internet, só guilhotina. E veja, mesmo que o governo esteja do seu lado, porque sim, o governo defende pautas socialistas e comunistas o tempo inteiro, defende censura, defende controle do que pode ser falado o tempo inteiro, ainda assim há pessoas poderosas as quais você não pode atacar diretamente, porque você vai sofrer represálias. E veja, eu não sou a favor de censurar nada, não sou a favor de censurar. Eu quero que as pessoas falem o que elas pensam, porque quando elas falam o que elas pensam, feito nesse caso, a gente consegue enxergar quem elas são de verdade, consegue enxergar quem são os socialistas de verdade. Se esse cara aqui tivesse escrevendo: não, eu defendo só a igualdade, essa menina não poderia ter isso porque está tirando riqueza de outras pessoas são pobres por causa dessa criança ou por causa dessa família. Quando eles escrevem isso, muitas vezes ocultam o real significado e o real desejo daquilo que eles querem que aconteça. Mas quando o cara vai lá e diz: os bolcheviques estavam certos, ou quando o cara vai lá e escreve só guilhotina, eles escancaram na sua face o que eles gostariam que acontecesse. Que é guilhotina mesmo. Eles gostariam de obliterar todo mundo que é rico, todo mundo que é bilionário. E digo mais, uma coisa que eu queria que acontecesse. Essa galera que defende que taxação de grandes fortunas, ou que não deveria existir bilionário, tira o B e troca por um M. Transforma isso em milionário para vocês verem. A maioria vai ficar com o toba dando bote com medo. Porque muita gente é milionário. Muitos desses caras são milionários. E ainda tem um fator a mais, a hipocrisia. Porque muitos desses caras, não necessariamente esse cara que comentou guilhotina, porque eu não sei, mas muitos caras que também defendem isso, defendem a esquerda, defendem socialismo, defendem comunismo, defendem social-democracia e todo esse bullshit baseado em socialismo,
em desgraça, em roubo, em vagabundagem, muitos deles defendem PT, defendem Janja, defendem o Lula, defendem a Erika Hilton. Aí quando você vai ver, os caras têm regalias de milionário. Muitos deles são efetivamente milionários porque eles ganham muita grana. E além do que eles ganham do governo, que é baseado em roubo da população, tem um outro porém, que é a quantidade de benefícios que eles têm e não precisam gastar dinheiro próprio por conta disso. Muitos deles têm grana pra cacete e eles não são julgados nas mídias sociais. Vocês não veem nenhum socialista no Twitter criticando as regalias da Janja, do Lula, ou ninguém de direita criticando as regalias do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Você não vê essas pessoas porque o político dele pode botar tudo que ele tem, a trolha dele todinha no bumbum de todo mundo que tá tranquilo. Para eles é ok. O que importa é dizer assim, olha, essa pessoa que faz parte do mercado e ganhou dinheiro, ela tem que deixar de existir. Não é o político. Os políticos, eles vão chupar até o cacete todo. O problema não é esse. O problema é o mercado. Como eu falei, eu não estou falando nem capitalismo aqui, porque a gente não vive num capitalismo de livre mercado. A gente vive num mercado regulado, altamente regulado, por pessoas que são defendidas por esse tipo de gente. Que defende regulação, que defende controle, que defende censura, que defende planificação central, que defende que o sistema de preços deve ser abolido, ou que a propriedade privada dos meios de produção deve ser abolida. E ainda tem retardado que defende mais um absurdo, né? Que o seu bem é um bem de consumo. O que você é contra é só a propriedade privada dos meios de produção. Quando na realidade tudo é propriedade privada. Tudo é propriedade privada. O que é seu e eles não querem que seja seu. Eles querem tomar de você. Não é que eles querem ter, muitas vezes. Eles querem que você não tenha. Eles querem que você não tenha. Sabe por quê? Para que eles tenham isso numa sociedade de mercado, eles têm que se desenvolver, têm que fornecer alguma coisa que as pessoas querem. Que as pessoas vão olhar e vão dizer, tem valor nisso aqui, quero consumir isso aqui. Mas se eles não têm capacidade de fazer isso, eles vão olhar para você que tem capacidade e vão dizer, esse cara não deveria ter. Porque eles não querem ter o esforço de melhorar, de se desenvolver. Muitos deles sobrevivem porque o Estado cria demandas artificiais de coisas que o mercado não quer, as pessoas não querem, mas o governo cria essa demanda e aí eles surgem para suprir essa demanda que muitas vezes é inútil, é completamente inútil, que não é necessária hoje em dia, principalmente com o advento da internet. Conhecimento, tecnologia, informação, estudo, tudo isso você consegue com a internet hoje em dia. Então o cara que sobreviveu a vida toda por conta de uma demanda artificial do Estado, hoje em dia olha para o cenário atual das coisas e sente que ele é muitas vezes um inútil. E ele não é, e não é só o sentimento, ele muitas vezes é, porque ele não agrega em mais nada. E é por isso que ele odeia o mercado e ele odeia todo mundo que consegue ascender no mercado. É isso que ocorre. Na minha cabeça, o ideal é você sempre supor que as pessoas são boas primeiro, aí você deixa elas falarem, deixa elas mostrarem o caráter, e aí você conclui se ela é uma boa pessoa ou não. Mas no caso do esquerdista, do comunista, é o contrário, bicho. Você tem que já supor que o cara é um invejoso, um vagabundo, que não gosta de prosperidade, que não gosta de ver outras pessoas ascendendo economicamente, e aí você deixa ele provar que ele não é esse tipo de pessoa. Porque sim, há comunistas que são honestos, há socialistas que são honestos. Eles são honestos. Agora, muitas vezes eles acreditam numa coisa que está errada. E ok, todo mundo tem o direito de errar, sei lá, de não ser a favor do mercado ou alguma coisa assim. Não tem problema nenhum. O problema é o cara que ele sabe da parada. Ele sabe como funciona o sistema. Ele sabe como é que as coisas têm que acontecer e eles não têm coragem de assumir. Eu queria ver os socialistas, os comunistas chegarem a se dizer, olha só, a gente defende o seguinte, uma revolução armada e a gente vai fulminar, a gente vai exterminar as pessoas que têm meios de produção, a não ser que elas abdiquem desses meios, tá? E se você reagir, a gente vai detonar, a gente vai lhe matar, a gente vai lhe executar. E as pessoas que não detêm meios de produção, mas que querem viver num sistema de mercado, querem viver num sistema capitalista, ou querem buscar o capitalismo puro, se vocês continuarem com as suas ideias, a gente vai fulminar vocês, a gente vai obliterar vocês, a gente vai descartar vocês da realidade. É isso que eles querem, é isso que eles defendem. E dessa vez, pelo menos, tiveram dois comunistas que foram honestos. O primeiro aqui, que disse que os bolcheviques estavam certos, e o de baixo, que disse que era só na guilhotina. Porque eles defendem isso. Eles defendem isso, só que eles ocultam o que eles defendem para poder separar só a parte que fica bonitinha. Nós defendemos igualdade, nós defendemos justiça, nós defendemos que bilionários não deveriam existir. Não, vocês defendem morticínio, carnificina, hecatombe.
Só que vocês sabem que se vocês deixarem isso claro, já era. E aí tem gente que diz, ah não, mas os ANCAPs e os socialistas e os comunistas são muito parecidos, ou então defendem utopias. Não. O ANCAP, ele defende o seguinte, faça o que você quiser com a sua propriedade, desde que você não agrida a propriedade de ninguém, você não inicia violência contra a propriedade de ninguém. Veja, e não é nem interferir na liberdade alheia, não é nem isso. Por quê? Se você chega numa loja e compra um microfone e só tinha esse, e outra pessoa chega lá e quer comprar o mesmo microfone e não está mais disponível porque você comprou, você utilizou a sua propriedade e acabou interferindo na liberdade de outras pessoas. Mas você não agrediu, então tá tudo bem. Muitas vezes você vai utilizar a sua propriedade de forma que restrinja a liberdade das outras pessoas. Afinal de contas, a partir do momento que uma propriedade é sua, uma outra pessoa não tem a liberdade de entrar nela, de lhe agredir. Então a liberdade por si só não é um princípio, o princípio é a propriedade privada. Ela é quem determina quem vai utilizar algo e como aquele algo vai ser utilizado. Se você não agredir ninguém com a sua propriedade ou com o seu próprio corpo, que é a sua autopropriedade, tá tudo bem. É isso que um libertário defende, é apenas isso. É só isso. Agora, tem conclusões lógicas que surgem baseadas por causa desse princípio, como, por exemplo, liberdade de expressão. Ela existe? Não. Liberdade de expressão não existe. O que existe é a liberdade da pessoa que tem a propriedade de um bem ou de algum lugar dizer se naquele ambiente algo vai poder ser falado ou não. Não é liberdade de expressão para você falar o que você quiser, onde você quiser. Se você estiver na sua propriedade, aí você pode. Você tem liberdade de expressão na sua propriedade ou na propriedade que alguém te permitiu estar. Mais um exemplo. Esses caras, na casinha deles, podem falar o que eles quiserem. Podem falar que é só guilhotina, podem falar que tem que matar rico, esse tipo de coisa. Na casa deles, tudo bem. O libertário defende que esse cara na casa dele pode falar o que ele quiser. Agora, se esse cara vai na casa de alguém e fala isso, e essa pessoa não gosta dessa fala, ela tem o direito de expulsar esse cara. É assim que a liberdade de expressão funciona. E ainda tem uma falha cognitiva nesses indivíduos que é bater no espantalho, dizer que meritocracia não existe. Só que o significado que eles atribuem para meritocracia é trabalho, esforço e tempo. Se você dedicou trabalho, tempo e esforço a alguma coisa, você deveria ter mérito. E como você não tem, a meritocracia não existe. Nada, nina, não. Meritocracia é baseado no valor que você agrega na vida de outros indivíduos. Se você não agrega valor, não tem mérito. Ai, porque eu passo 12 horas empreendendo em arte. Eu fico produzindo arte na minha casa e as pessoas não dão valor. Meritocracia não existe. Ou então, eu passo 8 horas numa empresa trabalhando, fazendo alguma coisa tão básica, tão básica, tão básica, que qualquer pessoa poderia fazer. E aí não enxergam valor no meu trabalho e eu não ganho mais do que as outras pessoas. Aí eu tô tão triste, meritocracia não existe, cara. Dá vergonha. Eu tenho um nojo. É asqueroso esse comportamento. Esse negócio de você ver a realidade e culpar a estrutura da realidade pelas suas falhas é um absurdo. Eu entendo a pessoa que, porra, tá querendo empreender, tá querendo trabalhar em alguma coisa que as pessoas veem valor e elas não conseguem muitas vezes por conta da quantidade de impostos, por causa da quantidade de burocracia. Isso é completamente entendível. Mas o cara que não faz nada para agregar valor para a população, para as pessoas, e ainda tem essa inveja das pessoas que conseguiram alguma coisa, é um absurdo. E veja, o Roberto Justus nem é um bom exemplo. Porque muito provavelmente ele é um corporativista. Ele tem suas ligações políticas, por assim dizer. Mas notem, isso que ocorreu dessa vez é um bom exemplo para demonstrar como é que pensa o esquerdista ou comunista de verdade. Comunismo é fezes, socialista é fezes. É isso. Extravasei minha raiva que estava acumulada. Isso foi muito bom. Deixa o seu like, se inscreve, comenta alguma coisa aí para ajudar a impulsionar o canal e até o próximo vídeo. Não sejam socialistas, não sejam comunistas, não sejam vagabundos.